Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo o canal para dar continuidade aqui às nossas mensagens, explicando a obra de Deus consumada e sempre agradecendo a vocês aí, agradecendo os inscritos, novos inscritos, pedindo também que você se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha. É um prazer sempre estar aqui. Ontem eu não gravei vídeo, sábado, né? Como vocês sabem, ontem tinha o jogo aí da Sul-América, né? Onde o time do Fortaleza aqui do nosso estado estava representando aí o Brasil. E aí eu não gravei vídeo, fui assistir o jogo. Mas hoje eu estou aqui de volta para tentar concluir a nossa mensagem aí, que já é o quarto capítulo, né, dessa mensagem de Mateus 24, 34. Antes, porém, todavia, contudo, eu vou dar mais tentar dar mais uma explicação a respeito não somente de Mateus 24, 34, mas de toda a Bíblia, né? A Bíblia, se vocês observarem, a leitura da Bíblia, ela está tudo para o futuro, né? Ela está tudo para o futuro. Só que esse futuro, você precisa entender que ela tem um fim. Esse futuro, ele tem fim, ele já teve fim, né? Então, o que foi que a religião fez? A religião pegou a Bíblia, né? E ela não leva o teu entendimento que tudo já foi consumado, que tudo já chegou ao fim. Tudo aqui dentro da Bíblia, tendo capítulo, tendo versículo, tudo explicado, principalmente no caso aqui do Antigo Testamento, se referindo ao cumprimento da lei e dos profetas, que se torna o cumprimento de toda a Escritura, né? Como está em João 19, 28 e 30, que ele disse que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura inteira. A Escritura é a Bíblia. Então, por que está para o futuro aqui na Bíblia? Porque, primeiro, né, a Bíblia não existiu na época dos profetas, a Bíblia não existiu na época de Cristo, a Bíblia foi escrita pelos homens. Os profetas, os discípulos, escreveram num pergaminho, né? E aí, depois de tudo consumado, a lei e os profetas, que é a Escritura, aquilo que Deus concluiu e aquilo que Deus pôs sim, como a religião, por exemplo, né? Deu continuidade. E aí pegaram os pergaminhos, criaram a Bíblia, acrescentando coisas, tirando coisas, que você tem que ter a percepção para entender, né? Para entender o que é que não é verdade aqui dentro desse livro, desse conjunto de livros que foi escrita pelos homens, o que foi acrescido, o que foi aumentada, né? Para quê? Para o bem-estar deles, para a manutenção do engano. Então, por exemplo, a teologia existe para permanecer o engano. E quem foi que criou a teologia? Eles próprios criaram a teologia. Então, eles lêem a Bíblia, e aí as pessoas deixaram de ter entendimento espiritual, ou nunca tiveram, né? E dá-se a entender que você só tem Deus
se você for para um determinado local, que é exatamente a religião, onde essa própria Bíblia que é pregada por eles, diz lá em Atos que Deus não habita em santuário feito por mão de homens. Então, por que que existe o engano da religião e as pessoas estão tudo enganadas? Porque a Bíblia ela teve começo, ela teve meio e porque ela teve fim. Esses personagens daqui da Bíblia e mais o povo de Israel, eles estavam, esse povo dessa geração da qual a Bíblia estava em vigor, do qual a Bíblia, eles que existiam naquela geração, por exemplo, desde Abraão, aliás, desde Adão, desde a descendência de Adão, até a descendência lá de Cristo, né? Estavam aguardando, estavam vivendo, recebendo as promessas e estavam aguardando, eles estavam aguardando. Então, com a vinda de Cristo, depois dele permanecer 33 anos na terra como um homem, né? Ele cumpriu as escrituras. E aí, pronto. A escritura, como eu já falei para vocês, foi concluída no ano 33 espiritualmente, quando ele falou está consumado. Antes, porém, preste atenção, todavia, contudo, a partir do ano 33, ainda faltava alguns versículos da Bíblia para se cumprir, que por exemplo, Daniel 9:24 era uma profecia de Daniel e só seria para o ano 70, Daniel 9:24. E quando foi que Jesus cumpriu a escritura espiritualmente? No ano 33. Então, após o cumprimento da Bíblia espiritual, né, ainda faltava o cumprimento de Mateus 24:34, que é o que eu estou explicando para vocês, e Daniel 9:24, que era a invasão do Império Romano, a queda do templo, a invasão a Jerusalém, para a vingança de Deus, da qual ele prometeu, como eu já expliquei, para todos aqueles que derramaram o sangue dos inocentes, inclusive o de Cristo. Então, depois da Bíblia cumprida, né, judicialmente, juridicamente, aquele mundo aion, aquele período de tempo que se terminaria, aquele mundo se acabaria no ano 70, né? Ainda eles teriam que aguardar. Então, permanecia de pé ainda o templo, permanecia ainda em vigor para os homens, para eles, para os judeus, a lei de Moisés, e eles ainda continuavam aguardando. Então foi levantado Paulo exatamente para dizer o que eu estou explicando para vocês agora, para ele dizer lá que espiritualmente eles já tinham tudo, que não era mais para eles irem para templo, que não era mais para eles dar dízimo, que não era mais para eles subir monte, descer monte, não era mais para ele apresentar filho no altar, e assim sucessivamente, tudo aquilo que a lei de Moisés mandava fazer, né, com o cumprimento de Jesus, exatamente ele cumpriu, foi a lei, tirou o pecado do mundo, que era a transgressão da lei dos judeus. Então, levantou Paulo para dizer isso, para explicar o que eu estou tentando explicar para vocês, que naquele tempo lá, no ano 33,
espiritualmente, todos eles já tinham tudo no espírito. E aí, eles ficaram aguardando, e Paulo pregando o ministério do Espírito, o templo de pé, a lei em vigor fisicamente, juridicamente, porém para Deus, nada disso tinha mais significado nenhum, porque já tinha sido cumprido pelo Filho do Homem. E hoje, 2000 anos depois, né, ir para a igreja não tem significado nenhum para Deus. Dar dinheiro para esses cães não tem significado nada para Deus, porque naquele tempo não existia nem dízimo como dinheiro. O dízimo fazia parte da lei de Moisés e era alimento. As tribos de Israel foram divididas em 12. Uma das tribos se chamava tribo de Levi, e essa tribo foi escolhida para cuidar das coisas de Deus, as coisas físicas, o templo físico. Então eles, essa tribo de Levi, ela não tinha trabalho, ela não criava nada, não plantava nada, porque só viviam cuidando das coisas de Deus, e não tinha herança. Então foi criado, dentro da lei de Moisés foi criado o dízimo. E o que foi o dízimo? Que esses ladrão aí estão tudo recebendo dinheiro. O que foi? O dízimo, abençoado, era a 10ª parte das sementes que eles plantavam. Uma vez por ano, 10%. Por exemplo, se o cara no fim do ano tivesse 10 boi, aí ele teria que doar, teria que dar para a tribo de Levi. Aliás, se eles tivessem 100 boi durante o fim do ano, eles teriam que dar 10% de 100, teriam que dar 10 boi para a tribo de Levi, que eram muitas pessoas. Cada tribo era composta por várias pessoas, que vocês sabem que a tribo de Levi, ela foi dado o nome dos filhos de Israel, do filho de Isaac, né? E mais os netos dele, que é Efraim e Manassés. Entendeu, abençoado? Isso é a tribo de Israel. E somente a tribo de Levi era que recebia dízimo, que era alimento. Então, abençoado, hoje, descaradamente, depois de 2000 anos se passou, e esses caras aí, essas coisas que estão aí, se dizendo pastor, padre, papa, teólogo, né? Eles lêem a Bíblia e botam para o futuro. Quando tudo já foi consumado, e esse futuro que está na Bíblia já chegou ao fim. E onde é que está a lira? Mateus 24, 34, abençoado, é o fim de tudo. Daniel 9, 24. E Mateus, que eu estou lendo para vocês, 24, do 1, como eu já estou explicando para vocês. Então, 13 minutos. Eu vou ver se eu concluo isso aqui hoje. Nós paramos aqui no 20. Aliás, nós paramos no 20 e eu vou dar continuidade aqui, ler para vocês, lembrando, né, que o que eu estou passando para vocês aqui, né, tentando te explicar que isso daqui não tem nada a ver com guerra de Israel, né, que essa guerra aqui já aconteceu e só foi para a cidade santa de Daniel, né, que foi aquela Jerusalém, que não existe mais. Tudo que existe hoje, a Jerusalém, Israel, tudo criado pela ONU. São países que foi criado pela ONU. E que tudo isso daqui, né, são resposta de Jesus para os seus discípulos. Não é para mim, nem é para tu. É para tu entender o que foi. Que os discípulos perguntaram, mostraram o templo para ele, repetindo de novo. E ele disse: olha, vocês estão vendo isso aí, essa construção desse templo aí?
Isso daí não vai ficar pedra sobre pedra. Já falando lá da destruição do templo, falando da invasão do Império Romano, falando da guerra que ia acontecer, que esses infelizes dizem que é a de hoje, em Daniel 9:24. E aí depois eles fizeram outra pergunta, os discípulos, e perguntaram, e quando é que vai suceder essas coisas? Quando é que vai cair esse templo? E que sinal há da tua vinda, que vocês estão esperando Jesus? E quais são os sinais do fim desse século? Desse século, né, infeliz? Que tu bota pro futuro ou bota pro presente. É eles lá que estavam falando, o que eles estavam vivendo. Já se passaram 21 séculos. Não é possível que você não consegue entender isso. Então Jesus começou a responder lá a partir do 4, que eu já li para vocês, e vou ler agora o 21, olha. Aí ele continuou dando os sinais para o discípulo do que teria que acontecer antes do fim da queda do templo, do fim daquele mundo, o fim daquele século, o fim daquela geração, e qual seria a data, o ano da sua vinda, que vocês estão esperando. Que está tudo aqui, e vocês nem lê e escuta só esses macumbeiros aí. E aí acredita neles. Vocês não acreditam em Deus, nem acreditam em Bíblia, coisa nenhuma. Que está tudo escrito aqui, com data, com tudo. O cara diz assim, ó, quando você vai explicar coisa para um infeliz desse, tu sabe o que ele diz? Mas ele disse que ninguém sabe, nem o pai, nem o pai, nem o filho, aliás, nem o filho, senão o pai. Não sabe o dia. Não sabe mesmo, não. Mas tudo não passaria daquela geração. Entendeu, abençoado? Por exemplo, eu vou fazer um churrasco para vocês. Eu vou fazer um churrasco daqui pro fim do ano. Mas eu não sei o dia e eu não sei a hora. Mas do fim do ano não passa, inteligente. Aí o cara não tem entendimento nenhum, só indo pra essa macumba e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Aí diz assim, mas ele não sabe, nem ele não sabe o dia, como é que tu sabe, Lira? É porque eu não dou mais ouvido a esses macumbeiros, é por isso que eu sei. Entendeu? Então, ó, aí continua aqui no 21 e diz assim, ó. Isso são os sinais que Jesus está respondendo para os discípulos antes do acontecimento que vocês estão esperando. Todos os acontecimentos que vocês estão esperando. Porque nesse tempo é o tempo deles, não é o tempo de hoje. Que o macumbeiro lê isso aqui, aí bota desse tempo, ou bota para o tempo futuro. Aí vocês ficam esperando. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Aí ele diz, ó, como desde o princípio do mundo, o mundo deles lá, até agora, macumbeiro, não é agora, até agora, é agora quando eles estavam vivendo lá, já passou. Não tem havido e nem haverá jamais. Então se ele está dizendo que isso aí ia acontecer e nunca mais ia haver igual, como é que vocês estão dizendo que a guerra lá de Israel é a Bíblia se cumprindo? Ou ele é mentiroso, infeliz? 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, né? Está se referindo ao juízo. Ao juízo. O que é juízo? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Uma sentença que Deus teria que trazer para ele lá, para o povo de Israel. E qual seria esse juízo? A vingança contra a religião que mataram os profetas, que mataram Jesus, a destruição do templo, a invasão do Império Romano. Tudo isso foi o juízo que veio. E a volta dele, né, foi esse acontecimento. Não é que ninguém viu, que espírito ninguém vê. Só vocês que estão esperando ver espírito. Porque vocês têm a cabeça de coco, só tem água. Só por isso. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Salvo de quê?
Aí tu diz que é para a vida eterna, porque tu diz que vai para o céu. Essa salvação aqui é da grande tribulação, ô coisinha. O Império Romano, o exército do Império Romano, junto com outros reinados, eles iam invadir Jerusalém. Então, a salvação da Bíblia, que está falando aqui, é essa salvação. A salvação para a vida eterna é com o cumprimento da lei dos profetas e com a ressurreição de Cristo, pronto. Os espíritos foram libertos e aí tem vida igual a Deus, eterna. Os espíritos, tu não tem vida eterna, abençoado. Lá em Eclesiastes, de geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. Aí diz também, e o pó volte à terra. Como é que tu vai voltar para a terra, vai virar, não tem mais nada lá, e tu diz que vai para o céu, vai se encontrar com teu pai, com a tua mãe. Tira essa loucura da tua cabeça. 23, então, se alguém vos disser, né? Jesus está dizendo para os discípulos, olha, se alguém falar para vocês, se isso daqui é para hoje, é para o futuro, cadê os discípulos, ô inteligente? Para alguém falar para ele, olha, lá está o Cristo ali. Entendeu, doutor Silva? Teólogo. Então, se alguém vos disser a eles, os discípulos, ele já morreu todo mundo. Como é que pode ser para o futuro? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Vocês, discípulos, Jesus falando para ele, olha, se alguém disser para vocês, lá está Cristo, ele ali, está lá, está não sei aonde, não é para vocês acreditarem. Vocês quem? O discípulo. Ah, mas a Bíblia é para o futuro. É para o futuro, e cadê os discípulos, infeliz? Para alguém falar para ele isso. Onde é que um homem vive 2000 anos? Todos eles já morreram. Vocês são uns caras de pau. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais. Mas o Valdemiro está aí fazendo milagre para vocês. Porque a Globo também faz milagre toda hora nas novelas. Acorda! Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25. Vede que vos tenho predito, que vos tenho dito. Ele está dizendo, olha, veja, vocês aí, 12, o que eu tenho dito para vocês. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto. Então, se alguém chegasse para o discípulo e disse assim, olha, ele está lá no deserto. Aí ele diz o quê? Não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago, olha como é que foi a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus para os discípulos, para os judeus, né? Foi a conclusão de Mateus 24, 34 e a conclusão de Daniel 9, 24. As duas últimas profecias que teriam que acontecer do Antigo Testamento. Isso juridicamente, fisicamente, porque espiritualmente tudo já estava consumado desde o ano 33. E a volta de Jesus, né, foi exatamente essa conclusão. E quais foram os sinais? Tudo isso aqui que ele está falando. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Relâmpago como relâmpago. Relâmpago é segundo, abençoado. E esse relâmpago não é o relâmpago, tá? É como. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra
no Ocidente é assim. Por quê? Porque toda a conclusão dessas profecias física, juridicamente, lá naquele mundo, naquela geração, né? Era para todos eles que existiam naquela geração. Desde a descendência, como eu já falei, de Adão, até a descendência de Cristo. Os irmãos, né? Os irmãos por parte do pai biológico. Que Jesus não teve pai biológico, né, abençoado? E nem mãe, tá? E nem mãe. 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os arbutres. 25 minutos eu vou acrescentar, eu vou só ler aqui. 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que tribulação? Qual era a tribulação que desde do capítulo 4, do versículo 4 do capítulo 24, Jesus está dando sinais? Tudo isso. A invasão do Império Romano, né? A guerra dos gentios contra os judeus. Então ele disse, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então em seguida a invasão do Império Romano. Aí olha, isso daqui, como eu expliquei para vocês, né? A Bíblia, ela foi escrita sobre linguagem de figura, sobre parábola, sobre metáfora. Aí ele diz, ó, logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Tudo isso é uma linguagem de figura, que não caiu estrela nenhuma. Não caiu estrela nenhuma. E tudo isso daqui é linguagem de figura para eles lá. Entendeu, abençoado? As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Tudo isso aqui é uma linguagem de figura que eu já expliquei para vocês o que é, né? E aí, como vocês não têm entendimento e como o macumbeiro lê isso daqui como literal, o que é literal, Lira? Literal é dizer que as estrelas vão cair. Isso aí seria bom se caísse na cabeça dele, desses líderes, dessas religiões tudinha. Que mesmo assim não ia acabar, porque Jesus na época matou todos eles lá, Jesus não, né? Aí, o Império Romano. Derrubou o templo, assentou no templo lá o general Tito lá, o filho da perdição. E deu continuidade, tá aí, poderoso. Por causa de quê? Porque os frequentadores é tudo cabeça de coco, só tem água na cabeça, não entende nada. Aí ele continua aqui, ó, e diz no 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí, preste atenção, ele está dizendo aqui que aparecerá o sinal do Filho do Homem, não está dizendo que Jesus vai vir nas nuvens e que todo olho virá. Não, ele não está falando isso aqui não. Ele está falando com os discípulos dele e ele diz que após o acontecimento, né? Ele disse o que ia acontecer, como eu já expliquei. Depois ele disse que o céu seria abalado. Isso é uma linguagem de figura. Aí ele disse que vai aparecer o sinal do Filho do Homem, porque isso daqui ainda é a conclusão da primeira aliança, o fim da lei de Moisés, que era o templo, que era a religião. E ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ó, todos os povos da terra. Esse povo da terra é aquela terra habitada daquele mundo Aion. Como eu já expliquei para vocês, né? Existia naquela época, naquele século, dois mundos. Um é o mundo cósmico, que é para sempre, que é céu, terra, lua, sol, estrela, que nunca vai acabar, vai passar geração
e vai vir geração e ele vai permanecer para sempre. Esse mundo cósmico. E o mundo Aion, esse mundo que acabou, era o período, o mundo Aion é o período de tempo daquela geração. Aquele período de tempo da manifestação de Deus para eles lá. Esse mundo é que acabou. Que ele diz aqui, ó. Então aparecerá no céu final o sinal do Filho do Homem, né? Todos os povos da terra se lamentarão, aquele povo, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Aí, né? Vocês vê isso daqui, porque a macumba ensinou para todos nós, né? Desde pequenininho, né? Isso daqui como literal. O que é literal? Eu expliquei para vocês. É que todo mundo vai ver ele vindo sobre as nuvens. E aí tu vai ver, não precisa nem de binóculo, não precisa de nada. Você vai ver. Mas espírito ninguém vê, infeliz. De novo. Então, Lira, explica o que é vir sobre as nuvens. Já expliquei várias vezes. Eu tenho mais de 700 vídeos aí explicando isso daí. Vir sobre as nuvens é uma linguagem de figura. De novo, que para os judeus, que a Bíblia foi escrita para os judeus e eles entendiam que vir sobre as nuvens significava, porque tudo é passado, Deus trazer ou cumprir uma sentença para um determinado povo. Aí aqui, ele está trazendo uma sentença de Mateus 24, 34, que é tudo isso daqui que teria que acontecer até chegar nessa sentença final. E como está lá em que ele, quando ele se manifestou para o Egito, né, para trazer uma sentença, um juízo para o Egito, está lá, eis que vem cavalgando numa nuvem ligeira. Então, Deus ele sempre se manifestava através das nuvens, através de trovão, através disso. E isso é uma linguagem de figura que eles lá entendiam, não sei se entende. Então, abençoado, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, olha, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aí vocês estão esperando. 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Essas trombetas aqui, né? Isso daqui é físico. Isso aqui era figos. Isso aqui, essas trombetas eram usadas lá pelo exército romano, pelo exército de Jerusalém. Com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grandes clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos. Tudo isso daqui é linguagem de figura, de uma a outra extremidade dos céus. E que tudo isso aqui é espiritual, tá? Todos esses escolhidos, né? Como eu já escolhi, eu falei para vocês, né? Houveram duas ressurreições, dois arrebatamentos, né? A partir de Adão, todas aquelas gerações que os espíritos ficavam presos na sepultura, como eu já expliquei. Então, na ressurreição de Cristo, né? Na ressurreição de Cristo, do qual ele voltou da sepultura, do inferno, toda essa geração de Adão para frente, até ali, eles foram ressuscitados juntamente com Cristo. Quem? Os espíritos. Nós não tem ressuscitação. E também nós não dormimos, tá?
essa nomenclatura, essa palavra dorme que Paulo usou lá em Tessalonicense, né? Ele está se referindo aos espíritos. Primeiro os que dormem. As pessoas que tinham morrido viravam pó e os espíritos ficaram aguardando a ressurreição de Cristo, que é o primórdio, que foi o primórdio. E daí para frente, no ano 70, né? Aliás, quando aconteceu a ressurreição, então, na primeira ressurreição, daí para frente foi tudo automático. Quando aqueles que viveram daquela geração do ano 33 para frente, né? Como todos já estavam ressuscitados, né? Porque eles a primeira ressurreição já tinha acontecido. Os que dormem já tinha acontecido. Aí Paulo diz: primeiro os que dormem e depois nós, os que ficarmos vivos. Então todos que ficavam vivos, né, espiritualmente já estavam ressuscitados. E na hora que o cara morre, pronto, e o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. E isso é para sempre. Ou seja, na hora que tu bate o catolé aqui, né? Se eu morresse agora, o meu espírito volta a Deus. E a carne, vai apodrecer. Vai para o cemitério, para a sepultura, para o inferno. Entendeu, abençoado? Simples assim. Que esses infelizes aí não pregam a verdade porque rouba. Porque está interessado em abrir aí várias filiais como eles têm. Então, ó, eu vou concluir agora, 36 minutos, vai ficar longo mais esse vídeo. 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Isso aqui é uma comparação, né? A parábola é uma comparação. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Então, ele está se referindo que quando uma planta, quando ela brota, né? A folha e tal, aí vem a flor, vem o fruto, né? Aí ele está se referindo, fazendo uma comparação, que depois de todos esses acontecimentos já estava perto de quê? Não tem nada a ver com planta aqui. A gente está fazendo uma comparação. Aí 33 é o penúltimo, ó. Assim também vós não é eu nem tu, criança. Viu, pastor? Viu, bispo? Viu, padre? Viu, papa? Viu, teólogo? Viu um monte de enrolão? Assim também vós. Jesus está falando com os discípulos e está dizendo para ele: olha, assim também vocês. Viu, doutor Silvio enrolão? Assim também vocês. Quando vir de todas essas coisas, que coisa? Tudo isso aqui que ele falou do versículo 4 até agora, o 33. Ele está dizendo: assim também vocês, discípulos, quando vocês veem estas coisas, estes acontecimentos, sabei que está próximo às portas. Esse juízo era somente para Jerusalém. Jerusalém tinha portas. Tinha muros, tinha portas. Foi um problema para o Império Romano invadir lá. Eles tiveram que fazer um muro ao redor do muro deles lá, porque eles tinham que sair para pegar comida fora, e aí muita gente morreu de fome lá, e muitas mães mataram criança para comer, por causa da fome, porque existia um muro, eles não conseguiram entrar, eles fizeram outro muro e ficaram matando ele lá aos poucos, e depois conseguiram invadir tudo. Por isso que ele diz que nunca igual houve esse juízo lá, e que jamais ia haver. E aí ele diz: assim também vós, falando com os discípulos, quando vide todas estas coisas,
Saber que está próximo às portas, saber que está à porta perto do acontecimento, perto do juízo, perto da sentença, do qual ele falou aqui no versículo 34, que eu vou falar para vocês agora. 34, para encerrar. Em verdade vos digo, ó, quem está aqui atrás é a minha mãe, ó. 92 anos, não para de jeito nenhum. Né, mamãe? Em verdade vos digo, né, pastor? Vos digo, digo a vocês, discípulos, estou falando com vocês, que vocês botam isso para o futuro ou para o presente. Aí engana as pessoas. Assim também vós. Aliás, em verdade vos digo a vocês, digo a eles. Ele dizendo para eles lá, que não tem mais eles. Como é que isso aqui pode ser para hoje ou para o futuro, enganadores? Assim, aliás, em verdade vos digo, olha, que não passará, viu, pastor, enrolão, esta geração, né? Isso aqui é um diálogo entre Jesus e os discípulos. E Jesus dando os sinais quando seria a queda do templo, o fim daquela geração e a volta dele, viu, enganadores? Então aqui ele está dizendo que não ia passar da geração que eles estavam vivendo, aquela geração que se findaria no ano 70. Uma geração da Bíblia tem 40 anos. Jesus falou isso daqui para os discípulos dele no ano 30. Ele morreu no ano 33. 40 com 70, 40 com 30, faz 70, ano 70. Daniel 9:24. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Pronto. Respondeu Jesus aos discípulos. E respondeu o que, Lira? Quando seria a volta dele, que vocês são enganados e estão esperando. Quando cairia o templo, que vocês vão para a igreja todo dia, e ele derrubou o templo e disse para Paulo que não habita em santuário feito por mão de homens. E o fim do mundo, o fim daquela geração que acabou. E aí vocês continuam no engano. Eu sei que isso aqui não adianta de nada. Entendeu? E eu também não estou fazendo isso daqui para você deixar a tua macumba, não. Você só deixa se quiser. Continua dando o teu dinheiro, mesmo porque Deus não tem nada a ver com nada de hoje. Não tem nada a ver. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Se você misturar, como eu te disse, Deus com os homens, Deus é pior do que os homens ainda. Sabe por quê? Porque as pessoas vivem dentro dessa macumba aí, sempre pedindo algo, e Deus nunca atendeu a ninguém. Sabe quem foi que atendeu? O teu desgraçado. Fazendo milagres falsos, pagando pessoas para dar uma de ator lá dentro. E aí vocês acreditam. E Paulo disse, foi revelado, né? Que o justo viverá por fé. Fé em quê? Fé no que Deus já fez, que vocês estão esperando ele fazer. Esse vídeo está longo, mas se você puder, ver o vídeo todo. Se você puder, se você quiser, tá? E eu vou findar por aqui. Nós terminamos isso daqui. E o próximo vídeo que eu vou falar aqui vai ser do anticristo, tá? Que vocês estão esperando também. E eu vou mostrar aqui na Bíblia para vocês que o anticristo já veio. E quem foi o anticristo, que foram vários. E é o que teria que vir. O anticristo era o que teria que vir. Hoje não tem, porque anticristo é quem é contra Cristo. Não tem mais ninguém contra Cristo. Porque Cristo, ele é soberano. Deus é soberano. Você não tem poder nenhum. Você fica contra a religião, mas contra Deus, ninguém pode ficar contra Deus, abençoado. Ninguém fica contra Deus, ninguém obedece a Deus. Tudo isso aí é demagogia. E mesmo porque Deus não divide a glória dele com ninguém.
Então, se tu tiver que fazer algo para poder Deus se agradar de tu, ou porque para Deus fazer alguma coisa por ti, né? Então Deus não é soberano. Porque está dependendo de você fazer algo. Entendeu, criança? Ó, vou findar aqui pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like na mensagem. E estamos aí. Um abraço a todos, faz teu comentário, diz o que você achou aí. E um abraço, até a próxima.